Seja bem-vindo a mais um RC Talks. E esse em especial, uma série que nós vamos aqui falar com, olha, ganhadores do prêmio HR First Class 2025. O RC Talks, você sabe, né? A gente já fala de boas práticas de gestão de pessoas, cultura organizacional, tudo aquilo que é bom na prática pro RH. Então aqui hoje eu tenho comigo dois cases, né, que venceram na sua categoria, a gente já vai falar, Michele da Ticket e Rodrigo da Volkswagen. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? Obrigado a você, Alex. Obrigada. Olha, Prazer estar aqui com primeiro vocês. ponto, parabéns, né? A gente sabe que nós tivemos recorde de inscrições de cases, muitas práticas importantes. Para quem não sabe, né, a possibilidade de escrever cases ela é limitada. Então você pode colocar quantos cases realmente vocês quiserem. Só que a gente tem uma banca, né, que realmente recebe todos os cases por categoria e faz uma avaliação. E nessa avaliação prévia, as 6 maiores notas são os 6 cases que vão. Então tem uma interpretação ali que precisa ter clareza no objetivo, na implementação e principalmente nos resultados. E isso faz com que a banca julgadora aí, ela consiga dar a melhor nota. Então, é um parabéns mesmo, porque foi recorde absoluto e vocês estiveram entre os 6 e ganharam, né? Eu sei que tem todo o merecimento, olha, estão entre os 6, parabéns, mas nada como ganhar. E, coincidentemente, as 2 pessoas que estão aqui não estiveram no dia do prêmio, porque foi maravilhoso. O Rodrigo estava na Alemanha, então o time estava lá representando, e a Michele, que a diretora de RH estava presente e você não estava naquele dia, a diretora foi recebendo. Mas o case é de vocês, vocês participando junto com o time, e aqui a gente vai falar, né? Primeira coisa, Michele, Ticket, quanto tempo você está lá? Eu estou na Ticket há 4 anos e 7 meses. Então, primeiro um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por essa conversa. É uma alegria imensa ter recebido esse prêmio. Teve um time que trabalhou muito para que tudo isso acontecesse, né? Todo o time de RH da Ticket. Eu venho aqui representando hoje, né, esse grupo. E lá na Ticket há 4 anos e 7 meses, fazendo algumas iniciativas relacionadas à transformação, mas o grande projeto de transformação cultural de cultura foi esse, que a gente vai contar daqui a pouquinho mais. Que foi o prêmio na comunicação, engajamento e endomarketing, né? Que foi a Isso, categoria que vocês participaram e ganharam, certo? exatamente. O case, o nome do case, se eu não me engano, cadê? Deixa eu pegar aqui o nome É o certinho. Cultura Dream Team. Isso. Fala um Isso. pouquinho dele então. Vou Como que contar dele. surgiu? De onde veio a solicitação? Como é que vocês abordaram esse início para colocar um objetivo claro aí? Ele entrou na categoria de engajamento, né, e comunicação, mas ele permeia todas as frentes de estratégia e cultura da organização. Então, inevitavelmente, o trabalho começou nessa frente de engajamento, mas é um trabalho que passou por todos os nossos subsistemas organizacionais na Ticket. A Ticket é uma empresa do grupo Edenred. No Brasil, nós estamos há quase 50 anos, e agora em 2026 a gente faz aniversário de 5 décadas no Brasil. E é uma empresa do grupo Edenred, uma multinacional francesa, líder no segmento de benefícios, engajamento e outras soluções. A Então, Ticket conta um pouquinho assim, o que que a é, Ticket oferece? a Ticket ela é a nossa é a metonímia do segmento, né, a pessoa fala de benefício, fala de vale, fala de ticket, É. né. Então qual que é o seu ticket? Exatamente. É, Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, é um termo, eu falo que é sinônimo da categoria. é o sinônimo da Rico é sinônimo da categoria, categoria, como exatamente. Danone é sinônimo da categoria, você não fala iogurte, você acaba falando Danone, e o ticket você fala isso. A gente fala ticket, às Fala vezes a pessoa pergunta: "Qual é o seu a ticket?" gente trocava isso na Praça da Fé, né. Que era ticket, Era o né. Comecei ela a trocar para fazer um dinheirinho a mais. Então usando isso, imagina só, você é uma empresa, né, multinacional, global, né, de 50 anos no Brasil, que tem essa história de pioneirismo. Todo mundo tem alguma história com a Ticket, né, ou a família, o pai, a mãe, ou o dia que você foi no mercado e destacou o ticket, ou quando você recebeu o seu primeiro ticket, seja em talão ou seja em cartão. Então todo mundo no Brasil tem uma história com a Ticket, ou próxima ou muito próxima. E o pioneirismo carrega alguns riscos, né, se você é uma empresa pioneira, a responsabilidade é muito Inovar já, de fazer a coisa de acontecer, inovar, de estar permanecendo nessa de permanecer, exatamente. E por muitas décadas, né, desses quase 50 anos aí, por mais de 4 décadas, a Ticket foi, líder no segmento de benefícios. E aí o mercado de benefícios passou por transformações muito, muito significativas, principalmente nesses últimos anos, nesses últimos 5 anos.
em que a gente começou a falar mais de usuário, né, que é a pessoa final lá que usa o ticket, que vai no supermercado, vai no restaurante, vai na padaria e usa o ticket, e hoje ele é um decisor, né? Hoje as empresas levam em conta a satisfação e a percepção desse colaborador. Qual é a empresa que ele quer que seja a provedora de benefícios dele? E nós éramos sempre muito orientados para o cliente RH, os nossos clientes Sim, em só geral para são só o RH. cliente. Hoje não, tem Cliente. que ir lá na ponta falar com ele. Exato. E o estabelecimento, né, que é por onde a gente transaciona ali, o nosso produto. E esse estabelecimento também precisa, né, de um atendimento diferente, ele também precisa de vantagens, ele também precisa se sentir atendido. Então, o nosso ecossistema foi muito impactado nessa última década, e a gente percebeu que só fazer a melhoria externa, né, ou tentar fazer a melhoria externa em termos de produto, tecnologia, inovação, não teria o mesmo ganho e a mesma efetividade se a gente não trabalhasse o time interno também. Não vou dizer primeiro, porque tudo tinha que acontecer ao mesmo tempo, mas foi um primeiro momento em que a gente parou para olhar a cultura percebida pelas pessoas e qual era a cultura desejada frente a esse movimento. Definitivamente, o que nos trouxe até aqui não era o que nos levaria adiante da mesma forma E essa é uma conscientização que todo mundo tem que ter, né. que todo mundo E a tem que gente ter. todo ano a gente tem que revisitar essa tua frase, É, né, porque, às vezes a gente acha que nós estamos no melhor momento e se parar por ali, dormiu, né. Tem muita exatamente. coisa que evolui, como você falou. Ticket, por ser essa referência, ela tem que caminhar ainda com uma velocidade ainda muito maior para conseguir fazer com que todo mundo tenha essa percepção do pioneirismo na continuidade de tudo, né. Exatamente. E sendo uma empresa que mantém o que é sólido na nossa cultura, né, então foi importante entender do que a gente não abria mão, que era da nossa base, da nossa essência, e que sim foram elementos que nos trouxeram até aqui, e olhar o que a gente precisava mudar em termos de atitude, de comportamento, que não eram definitivamente os mesmos que a gente foi seguindo nos últimos tempos. Então, a solidez, o pioneirismo, a credibilidade, o compromisso que a gente tem em seguir tudo o que é determinado, a gente é uma empresa altamente regulamentada, né? Quando a gente fala do programa de alimentação do trabalhador, tem uma série de exigências e a Ticket é uma empresa muito responsável em fazer tudo isso. Então, o desafio era unir essa responsabilidade e essa solidez que o nosso cliente e o nosso usuário veem na Ticket com esse movimento de transformação. E aí a gente deu início a essa jornada de transformação cultural. Tá, e esse case faz parte disso, Faz né, parte. dessa transformação cultural. Então vamos agora detalhar um pouquinho esse case. Então como é que surgiu, onde teve o estalo inicial? O estalo inicial, para nossa sorte, foi o nosso, na época, novo CEO, nosso novo diretor-geral, Alexandre Rapaport. Ele foi o grande embaixador, o grande sponsor dessa iniciativa. O Alexandre veio do segmento financeiro e tem uma orientação, e uma visão muito centrada no cliente, no usuário. E logo que ele chegou, ele fez conversas com todas as lideranças, estratégicas da empresa e alguns fóruns também, algumas rodas de conversa, e ele percebeu ali um fenômeno, né, as pessoas tinham uma potência que elas contavam ali de histórias profissionais delas, e traziam ali um certo desafio, às vezes até uma certa dificuldade de colocar alguns daqueles comportamentos em prática na empresa. Tá. E aí ele me chamou com a Tatiana, né, era minha diretora na época, e aí falou: "Olha, tem alguma coisa acontecendo aqui, porque as pessoas são muito boas, elas têm muita potência, elas Mas têm tem muita alguma barreira, história, alguma coisa ali que está mas travando. tem alguma barreira que está travando e a gente tem que descobrir qual é essa barreira e qual é a cultura que a gente vai ter daqui para frente". E ele tinha muito claro, para ele quais eram os elementos de cultura que ele precisava ver acontecendo ali na empresa. E aí eu trouxe ele para conversa e falei: "Mas Alexandre, se a gente não entender onde a gente está, a gente não vai saber a velocidade dessa transformação, né, se a gente vai fazer essa transformação de bicicleta, de Exatamente, que jato". é onde você vai querer estar, eh, tudo tem um time, né. Tem um time, tem também uma necessidade, né, o que que a gente vai transformar? A gente vai olhar para, desenvolvimento, a gente vai trazer gente nova, a gente tem tempo para desenvolver quem está dentro da empresa, Conjunto de ações. né, a gente tem que revisitar tudo que a gente faz. Então, conseguimos o convencer de que era importante entender qual era o cenário atual, e não havia outra forma de entender o cenário atual senão conversar com as pessoas e entender como elas viam essa cultura, como elas viam também a cultura desejada. Então foram conversas executivas, inclusive com os nossos executivos globais, para pegar percepções, né, dos 2 estados, o estado atual e o estado desejado,
O Alexandre sempre à frente disso, e a gente usou, né, no bom sentido, o Alexandre em todos os momentos de comunicação dessa transformação. E aí fizemos focus group e pesquisa com todos os colaboradores. Essa pesquisa foi baseada numa metodologia chamada OKAI, que vai trabalhar com os arquétipos organizacionais e vai mostrar qual é o arquétipo predominante da Ticket e qual era o arquétipo desejado para fazer a transformação acontecer. E dali a gente percebeu o que era fazer essa transformação e o que não era fazer a transformação. E como isso precisava ser comunicado para as pessoas, né? Porque, inevitavelmente, num movimento de transformação, as pessoas ficam inseguras, ficam com medo do que pode acontecer, com medo dos seus Até porque próprios... se ela não se enxergar também, que ela pode estar lá, Isso, né, ela já desiste já no meio do caminho, né? exatamente. E que elas percebessem que elas eram importantes para essa transformação. A gente não ia trazer alguém de fora que fizesse essa transformação. Ela ia ser feita primeiro Com com quem quem estava. estava lá dentro. E aí a gente teve algumas etapas nesse processo de transformação, e inicialmente para dar nome, para dizer o que era e o que não era, nós usamos o nome Ticket to Ride. Tem a música lá dos Beatles também, Sei. né, do Ticket to Ride. Mas para nós era no sentido de vocês, ou todos nós, estamos fazendo essa transformação, né? Nós todos somos o guia dessa transformação usando o nome Ticket. Até para a gente conseguir explicar lá para o grupo, o global, o que a gente estava fazendo, a gente usou esse nome em inglês também. Depois, enquanto o grupo Edenred no mundo, fortemente, a gente estava falando da cultura Dream Team. Foram movimentos que foram acontecendo ao mesmo tempo. Então, a transformação cultural na Ticket e a Edenred globalmente estabelecendo ali quais eram os compromissos de liderança da Aí você cultura tem que Dream você tem que Team. estar casado, né? Isso, tinha que estar casado. Então, a transição começou com Ticket to Ride e rapidamente nós embarcamos aí no Dream Team e aí era só a cultura Dream Team. E quais eram os elementos? A gente não inventou nada de novo. A gente usou os compromissos da cultura Dream Team, esses 11 compromissos, os 5 valores Edenred, que Mas são... esses compromissos, esses Uhum. 11, eram novos para vocês, Eram novos. tá? É. Até para a cultura, eu tô falando internacional, certo? Certo. Tá. Eram novos. Então, enquanto grupo, a gente não tinha um alinhamento global de liderança, no sentido de o que se espera da liderança em termos de práticas e como que a gente acompanha isso nos times. Tá. E para nossa sorte, isso aconteceu ao mesmo tempo. Então, a gente pensou, ótimo, porque a base é sólida o suficiente para a gente usar como fundamento para a transformação. Então, a partir dos compromissos do Dream Team e dos valores Edenred, a gente fez essa transformação acontecer. Entendendo que cultura e estratégia andam juntas e que com elas vem a execução. Então, há sempre uma pergunta, né, quem vem antes, a estratégia ou a cultura? E a gente colocou as duas juntas Juntos ao mesmo- para fazer essa transformação, mas ela não aconteceria e não seria percebida se a gente não tivesse mudanças na execução. E aí quais foram as 3 primeiras frentes de trabalho? Comunicação do que é o movimento, e quais eram os elementos que precisavam ser desenvolvidos internamente, então o que a gente ia fazer melhor, o que a gente ia parar de fazer e o que a gente ia continuar fazendo porque a gente estava mandando muito bem. O segundo aspecto foi o desenvolvimento da liderança. A liderança seria a força motriz Sim. para a Quem transformação tem que puxar acontecer. mesmo, né? É quem vai puxar e vai ser referência para o time. E o terceiro aspecto foi a revisão dos nossos ritos. Então, como a gente Para estava... garantir essa execução. Para garantir a execução. Então, como a gente estava indo de um modelo mais orientado para mercado e para cliente, além de novas competências, novos comportamentos, a gente tinha que olhar para o que a gente fazia internamente. Sim, Como era mudança de reconhecer, indicadores mesmo. mudança de indicadores, como reconhecer as pessoas. A gente fala muito da milha extra, né? Então, como é que a gente reconhece usando os atributos que a gente tem de milha extra? Antes a gente tinha uma cultura um pouco assim, eu tenho 10 jujubas, eu divido as jujubas quase que igualmente, né? E hoje não, hoje a gente consegue distribuir de acordo com performance, de acordo com Meritocracia. meritocracia, dizendo para as pessoas por que está acontecendo aquela Para ficar distribuição. claro, né? É, Não, eu estou falando isso. estou falando isso. Esse foi um pouco do movimento. Qual foi o resultado, então? Como resultado geral, conta um pouquinho. Bom, primeiro foi o engajamento das pessoas nessa transformação, né? A empresa estava passando por um momento altamente desafiador enquanto mercado de benefícios, e mostrar para os colaboradores que a gente estava atento a isso e fazendo essa transformação aumentou bastante o nível de engajamento das pessoas, de participação nesse processo. Em 2025, nós fizemos uma pesquisa para entender o walk the talk da cultura, o quanto as coisas estavam sendo realmente percebidas pelas pessoas reconhecidas enquanto práticas. E a gente teve 91% de favorabilidade, Super. né? Então, assim, uma excelente percepção.
e um ENPS, né, um ENPS do Código de Cultura de 75, que mostrou que a gente está no caminho. E aí, ainda além dos ritos lá que eu comentei com vocês, a gente também teve que olhar para metas, a gente teve que olhar para indicadores de negócios e como a gente queria impactar esses indicadores de negócios através da transformação cultural. É isso que eu ia falar, né? Porque hoje em dia, cada vez mais vocês são cobrados, né? Todos nós somos, mas estou falando assim, acho que um passo grande que deu nesse posicionamento do RH, porque quando você pega muitos anos atrás, o RH não era visto como estratégico hoje, né? E hoje é muito difícil você falar de um RH que não tem que estar casado exatamente com o business, responsável pelo resultado final. Eu acho que esse teu case estava casado claramente com a entrega de resultado final de negócio mesmo, né. Muito. Porque, eu lembro que a gente fez um evento com o presidente, um dos eventos do HR, a gente fez com o presidente da Heineken, né, com o Jamelaro. E lá eles têm a cultura da felicidade, né, que estão norteada aí, que surgiu com eles. E eles medem esse índice de felicidade, acho que quinzenalmente, se eu não me engano, tá. E eles sabem, quando o resultado desce, vai cair o share. Olha, share de mercado, mas eles conseguem capturar nas pessoas um reflexo da queda lá. Por quê? E produzindo menos, isso e aquilo, sabe? Um monte de coisa dentro do contexto. Então, eu acho que um processo de evolução que acontece para quem está assistindo e vendo esse case, não dá para a gente também ter cases isolados que não estejam casados com a estratégia de negócio. Quanto mais casado com a estratégia de negócio for, mais visibilidade vai ter, porque o resultado vai ser fiel ao que o presidente espera, a que todo o board espera, os acionistas, quem for, ou seja, vai estar muito casado dentro desse contexto, né? Vai ser fácil lidar. Agora, dentro dessa implementação, se você fosse falar foi o maior desafio, separar numa caixinha, esse foi o maior desafio para dar certo. Uhum. Qual foi? Eu vou contar o desafio, mas antes eu me esqueci de contar que a gente teve que definir uma ambição de crescimento, para atrelar isso que você falou do RH estratégico, né. Tá. Na comunicação de o que era essa transformação e o que não era, nós definimos indicadores de negócios que também estariam atrelados a esse processo. Então, aumento de NPS desses nossos parceiros do ecossistema, então, Então, ou NPS de seja, eles cliente, precisavam, usuário. se não conseguisse perceber lá na ponta, é porque interno isso não deu certo. Então, a gente tinha que crescer um percentual no NPS de Que legal. clientes, usuários e de estabelecimentos, um crescimento anual de volume, Ou seja, negócio na veia. e um crescimento anual de EBITDA e um crescimento ao longo dos últimos 5 anos. Ou seja, estava Então, 100% casado com o 100%. resultado. E aí, trazendo para o desafio, esse foi um dos desafios percebidos, as pessoas não sabiam, né, que era EBITDA, volume de desenvolvimento, NPS, e nem Letramento. letramento, e nem todo mundo via a sua atividade Como fim impactava. impactando nisso. Legal. E aí nós temos um modelo como o Edenred de definição de metas, ciclo de gestão de desempenho, e a gente percebeu que a gente tinha muitas metas antes desse movimento. E depois a gente reduziu muito a Eu quantidade de eu adoro isso. Eu sou quando eu tenho hoje uma atuação minha, de consultor de empresas e tal. Cara, uma vez eu cheguei numa empresa e tinha uma consultoria que estava implementando os indicadores. Aí foram me apresentar o sistema, juro por Deus, tinha departamentos que tinha 111 indicadores. Falei: "Como é que você acha que vê?" E é uma tendência do gestor, né, quero muitos indicadores, Não, mas gente, para. que proposição eu tenho quando Não, aí não indicador foca. exato. Né, não, assim, terrível. Então, essa clareza, né, de você contar na mão os principais indicadores, ou óbvio, a gente sabe que tem as atividades que complementam esse todo, né, mas os estratégicos tem que estar muito claro e casado com o negócio, né, e poucos para que a gente possa medir e envolvê-los. E o quão a importância de você saber o teu papel e impacto lá na ponta, exatamente. né. Então imagina, quando você fala de EBITDA, se isso não era cascateado e esse entendimento claro, a pessoa mesmo não É. sabe nem qual é o reflexo, não sabe nem a linguagem disso, né. E aí todos os meses a gente estava lá divulgando esses Que resultados legal, uma transparência com total nisso. transparência, Até então isso porque é você muito cobrou, importante, mas ao mesmo tempo tinha que mostrar para eles, então, ó, é assim mesmo, está impactando. tá impactando. Parabéns, Legal. parabéns pela sua história, 4 Obrigada. anos aí na empresa, parabéns pelo que a TIC te representa no mercado, né, uma excelência aí, em trabalho, e o quanto você é apaixonado pelo que você faz, né. Na hora que Amo. você está falando aí, dá para perceber o É? quanto Eu tá amo. envolvido. E RH é Eu muito isso, né. amo, é. A gente fala que
Uma das áreas que não pode ter é deixar de ter esse olho brilhando e que todo mundo perceba. É. Quem tá à frente do RH, porque Eu elas amei. cobram disso. Na semana mesmo, eu fiz uma entrevista para contratação de uma pessoa de DHO, meu, a pessoa do outro lado falava, meu, essa pessoa é muito alegre, muito feliz, ela ama tudo que ela faz, porque ela era tão intensa na fala, fez aquilo. Falei, é isso que eu preciso aqui dentro, né? Essa intensidade poderosa de fazer o trem andar nessa emoção forte puxada pelo RH. É. Parabéns, viu? Obrigada, o restante a gente aprende, né. É, Se lógico. tiver essa paixão, Lógico. vai junto. É isso mesmo. Bom, não pela primeira vez, né, porque eu já conheço esse case que já tive a verdade. oportunidade de escutá-lo, levar num evento nosso do Lead Noroeste Paulista, mas já é super sabido também de mercado. Na categoria saúde, bem-estar e qualidade de vida, vocês ganharam, né? Volkswagen aqui. Rodrigo, quanto tempo você está na Volkswagen? 25 anos de 25, Volkswagen. quando nasceu lá? Nasci na Volkswagen. Quantos anos você tem? 46 anos. 46, ou seja, 21 aninhos, já começou na Volkswagen até hoje. Que prazer, né? Uma empresa que que a gente ama, né? A história criada com o nosso país é tão forte, né? Um pouco do que você comentou, né? Acho que todo mundo tem uma conexão com o Volkswagen, como tem uma Kombi, com um Fusquinha, com um Gol, né? Acho que é algo muito, muito bacana você trabalhar numa empresa que tem essa conexão. Eu saí do interior de São Paulo, Paraná. Gente, a gente pensa tá o carro, aí a mãe colocava lençol por causa do calor. Então, gente, cada história que tem carro faz parte do que o brasileiro gosta. É um membro faz parte da família, né? A gente sabe disso. Bom, falando-se muito em saúde mental, né? A gente vive hoje um momento onde a lei agora, de fato, né? Era para ter esse ano já de execução 100%, mas passou agora para 2026. Mas, independente disso, a cultura Volkswagen já vinha caminhando com esse assunto, né? Então, eu conheci e sei a abrangência que teve esse case, mas vamos deixar registrado para todo mundo saber, né? Como é que começou e começou a se falar de saúde mental na Volkswagen quando? A gente, pelo menos 10 anos, muito antes da pandemia, a gente já falava. E nem sabia que ia vir a pandemia, né? Sabia que ia vir Para ajudar a falar, realmente essa saúde mental era necessária, era mais do que necessário. E aí, há 3 anos, bom, primeiramente, obrigado, né? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Fiquei bravo, você viu lá a gravação, né? Eu tô sabendo, Eu tava no eu vi palco. a gravação. Eu tava no palco. E por que o Rodrigo não veio? Porque ele tá na Alemanha. Trocou a Alemanha por nós? Tá tudo bem. Escolha A dele. gente não convida. Mas obrigado, acho que é um reconhecimento muito importante, né? O tema é uma pauta importante não só no Brasil, mas no mundo. Eu estava na Alemanha discutindo, inclusive, o tema, né? Então, assim, é um tema de. É uma dúvida, como é que tá isso lá? É, Comparado com o Brasil, por exemplo, porque aqui a gente sabe, aumentou muito, né, o índice de afastamento. de afastamento por saúde mental. Como é que tá isso A na proporção é a mesma. É a mesma coisa? Mesmo na Europa, mundo afora, a gente vê isso com uma preocupação constante. O Brasil, óbvio, né? Eleito o país mais ansioso do mundo, a gente tem uma latência do problema muito maior. Mas eu falo que é o ansioso, mas também a gente foi pra fora. É, fato. Também tem isso. Você pega na Alemanha o pessoal mais comedido. Aqui a gente foi pra fora. Já, até as redes sociais a gente acha que a gente foi pra fora mais ainda, né? Até demais. E há 3 anos atrás a gente resolveu revitalizar o programa de saúde mental com uma propriedade muito maior, trazendo um parceiro, né, de mercado para fazer toda essa gestão. A Zen Club. A Zen Club, para fazer toda a gestão de coordenação de cuidar. Não queria só uma plataforma digital, mas alguém que nos ajudasse a olhar para a atenção primária, secundária e terciária. Então a gente tem esse benefício gratuito para 100% dos nossos colaboradores e familiares, são 43 mil vidas, acho que isso é importante. Então, a primeira preocupação foi dar acesso ao cuidado de saúde mental. Então só vamos mandar um abraço pro Rui, né? O português à frente do Zen Club. É verdade, né? foi meu parceiraço. Meu amigo, e a importância desse trabalho. O médico, Exato. né, que está à frente, então é a maior plataforma aí. É fato. E aí, depois da gente trazer o acesso, a gente começou a estudar as causas de absenteísmo. Então, quando a gente fala assim, o RH. Mas calma aí. Então, antes de você entrar com a plataforma da Zen Club, que vocês já tinham dentro do escopo o trabalho de saúde mental, Exato. o foco era diferente. Isso, era diferente. Aí depois. A gente promovia junto à rede credenciada algumas referências para psicologia, falava muito de saúde mental. Mas o número era super baixo, né? Exato. E, Depois da pandemia, esse processo começou, né, de um crescimento muito grande. Então, uma vez que é óbvio, né, a gente colocou no radar e colocou isso nos objetivos do board, isso é muito a gente importante. acendeu uma luz, né? É óbvio. Então,
Quando a gente fala do pilar pessoas, objetivos de pessoas são zero acidentes, saúde mental. Então isso é um tratamento da companhia como um todo. Então uma vez que a gente deu acesso, entendeu as causas raízes desses problemas, a gente trouxe mais propriedade para os nossos programas. Então quando a gente fala assim, o RH não pode ser só reativo e tem que ser parceiro de negócio, se eu não tenho pessoas saudáveis e produtivas, eu não tenho resultado no final do dia. Então a gente se preocupou muito com esse, revitalização do escopo do processo, né, com acesso ao benefício. Com o board comprando essa ideia Exato, massa, né? exatamente. Então, é óbvio, né, a gente começou a medir indicadores muito propositivos, não só o número de pessoas que apresentavam algum atestado médico, mas como eu poderia fazer com que o programa funcionasse. Então o grande objetivo é reduzir dias perdidos por uma questão de CDF, por exemplo, né. Mas aí, quando a gente começou a entender isso, divulgar e fazer um letramento das lideranças diferenciado, aí nos veio o estalo e os líderes falavam assim: "Eu quero ajudar mais o meu time. Quer Co dizer, ele se sentiu como eu porque na posso?" verdade eles acabam tão perto da situação, né. É fato, eles estão perto e o líder não é um psicólogo. É, E ele não é um médico, alguém da área de eles têm que tomar muito cuidado, Exato. porque são gatilhos que podem ser Perfeito. apertados ali e ter E consequências piores. e uma má orientação pode gerar um monte de problemas, então Até porque tem muita gente naquele ponto, é frescura, exato. isso Ainda passamos, né, nacionalmente falando por essa realidade. E aí a gente realmente pensou no seguinte: olha, o líder ele tem que entregar metas, resultados, cuidar de qualidade, cuidar de gente, né. Então alinhado a uma mudança cultural também da Volkswagen, a gente vem nesse processo de mudança cultural há mais de 8 anos, era a nova Volkswagen, hoje é a nossa Volkswagen, e alinhado ao people profile, que são as competências que a gente espera da liderança, a gente trouxe o programa de alta performance emocional, que é o quê? A ferramentas, para a liderança, primeiramente em 3 pilares. Um, seu autocuidado. é, Então, ele tem que fundamental. estar bem Ele e tem que estar bem, desentender, né. porque senão ele não vai conduzir o time dele para uma entrega de resultado final, né, ele não vai conseguir criar um ambiente de trabalho saudável e produtivo, né. Isso é o primeiro pilar. Esse é o primeiro pilar. Eu comigo mesmo, minha relação comigo, com a minha família, né. Então a gente tem quebrado o tabu que eu sou um indivíduo em casa e outro indivíduo Profissional. no profissional, não existe. A gente é um Mesmo. indivíduo único, é uma É. Uma uma vida uma só. uma vida só, a gente é, né. Então a gente trouxe isso para dentro desse programa. O segundo pilar sou eu, líder, e os meus liderados e a minha equipe, né. Um olhar empático, uma discussão de feedbacks positivos, né, relacionamento de conflitos. Então a gente com esse programa está trazendo esse tipo de ferramenta para o líder que ele acaba vivendo no dia a dia, com colaborador que é fácil, que é difícil, que necessita desenvolvimento, né. E o terceiro pilar é eu e meu time e a Volkswagen. Então uma vez que a Volkswagen, eh eh, muda os objetivos, eu e meu time, a gente tem que responder uma organização como Não sentir aquela pressão, né, como traduzir da melhor forma, porque aqui é perfeito. cobrado, teu time é cobrado e na família você é Exato. cobrado. Agora e quando você, eu comigo, e quando ali já era o problema? Mas aí a nossa preparação de todo o time de psicólogos que a gente chama de Você teve um time para preparar Sim. primeiro esse primeiro O primeiro ponto foi saber, né, dizer o que a gente queria, os pilares, e aí a gente junto com o Zen Club, coordenou uma escolha de vários psicólogos que entendessem a nossa cultura, a nossa realidade. Porque é óbvio, né, a empresa tem demandas, tem metas e sempre vai existir, óbvio que a pressão depende muito da intensidade, da intencionalidade, mas ela existe, eu preciso fazer entregas, né. Então uma vez que os psicólogos entenderam o nosso momento cultural, a gente deixou muito claro, cada indivíduo ia trazer a sua particularidade no pilar eu com minha família. Eu tenho um balanceamento de vida, pessoal e profissional, é muito difícil ter isso. Se alguém souber essa fórmula, me conte. essa balança Porque a balança ela não existe, né. pô, quando eu vou palestrar, eu abro a palestra sempre assim, né, não existe coincidência, para mim existe providência, né. Você está aqui Uhum. porque você tinha que escutar, e assim, se a gente está aqui é porque nós devemos nos conhecer, a gente Exato. trocar esse conhecimento também. E o segundo ponto eu falo muito que é a balança. Não existe a pessoa que fala assim: "Eu estou feliz", tá, se você está feliz, é porque você está feliz na vida profissional e pessoal. Não existe "eu estou feliz" e uma dessas arestas não está Não bem, está bem. Sim. né. Nós somos formados por isso, Uhum. né. Óbvio que tem um momento da nossa vida que a gente precisa se dedicar muito mais para a família, por uma causa nobre, por isso ou aquilo, ou às vezes pelo trabalho. Então não é a balança perfeita 50-50, você tem que saber fazer
a sua balança, E as né? causas raízes são um pouco similares quando a gente olha da balança da infelicidade ou da felicidade. Olha, eu tô com um problema familiar, financeiro, problema no meu trabalho, né? Isso. Eu tenho um problema fisiológico. Isso tudo pode acontecer. Lógico que extrapola. É fato. Então, nesse entendimento, ficou muito claro que aí ficaria a cargo do terapeuta trabalhar isso com o líder. E conseguiu ali nesses eles se sentirem à vontade mesmo para se colocar. Entendeu? Então, assim, e a gente, eu e o meu time, né? Eu, Thaís, o Wagner, o André, o Serginho, o psicólogo, a gente tem ido a todas as palestras de liderança, quando a gente faz o kickoff desses programas, e colocou isso de uma maneira muito, muito clara para os líderes. Então, o retorno que a gente tem de participação nisso é super positivo, né? E o desenvolvimento de ambiente de trabalho muda. Né? Porque senão a pessoa fala assim, eu vou expor, vou falar disso, daquilo, depois ficam sabendo, só, aí depois quer me mandar embora, isso e aquilo. Mas tem que ter uma fortaleza. Bom, então o primeiro. Beleza, já me entendi. Aí eu vou pro segundo. Exato. Eu e meus liderados, eu e meu time, né? Então, ou seja, temos metas de que maneira eu vou tratar relacionamentos de conflito difíceis, eu vou dizer as coisas que precisam ser ditas de uma maneira empática, respeitosa, então, ou seja, administração de conflitos. Mas eu também não posso ser leve com a meta. Exato, eu preciso fazer entregas e de que maneira. E é muito bacana que isso não ficou a cargo da área médica. Uma vez que a gente montou essa discussão, hoje os BPs de RH conhecem o programa. Eles incentivam nas conversas de BP de RH esses programas. Então, participa, né? E o líder tem que ver assim, isso aqui não é meu. Isso é uma decisão, talvez, do colaborador não querer mais essa função, não querer aquele trabalho. Então, peraí, vamos mudar esse ciclo? Então, essa é uma conversa que o líder tem que trazer, não é responsabilidade de RH só, é da liderança. Então, você dar esse tipo de ferramenta permite com que eu crie um ambiente de trabalho que a gente chama de saudável e produtivo, mas propositivo para uma carreira, para uma entrega de resultado. Então, o que a gente pega de feedback hoje das lideranças é, olha, eu consigo administrar isso, não preciso, eu tenho a ajuda do meu VP, mas eu sei os caminhos que eu preciso Pronto, conduzir com o meu liderado. eu sei já. Exato. Aí depois vem com a empresa. Com a empresa. Então, mudanças de cenário, né? Como eu trago o meu time para uma mudança de A cenário e meta. volatilidade que acontece, você tem que mudar a mudança de rumo, né? Não tem que fazer. E resultados, então? Como é que vocês conseguiram medir esses resultados dentro desse todo? Hoje assim, quando a gente olha para os absenteísmo, né, para a falta, que a gente olha dias perdidos para o colaborador, isso a gente estagnou, a gente nem aumentou e tem uma pequena redução. A gente acha que a estratégia funciona com a saúde mental como um todo e está no caminho. Em relação às lideranças, Mas vocês cresceram funcionários, quantidade de funcionários. poucos no começo do programa para cá, aproximadamente 300, 400 funcionários, um pouco menos talvez. Mas a gente vê que não é só pela entrega do atestado, a gente está reduzindo a cronicidade, a criticidade do caso, porque a gente tem ferramenta. Mas sobre o líder especificamente, e são os feedbacks que a gente tem, o programa tem 1 ano de funcionamento, o líder se sente mais preparado. A gente tem esses feedbacks propositivos do líder, e das conversas que eles têm com os BPs, isso volta com os BPs. Então, uma liderança preparada emocionalmente faz com que eu tenha bons resultados, né? Bons resultados em time, líderes que são líderes Great Place to Work, a gente brinca, lideranças referência mesmo, que tem sido aí totalmente interdependentes no processo do seu dia a dia, né? Então, a gente mede os resultados dessa maneira hoje. Eu até estava lendo aqui, né? Que que foi colocado. A adesão ao programa de saúde mental vem crescendo com aumento de 61% de engajamento de titulares, 54% dos dependentes e redução de 6% na gravidade dos atestados médicos, né? Que teve. Embora os afastamentos por saúde mental sigam a tendência nacional de crescimento, o tempo e a gravidade desses afastamentos da Volkswagen tem diminuído, refletindo a eficácia das iniciativas. Exato. Então, acho que é esse o ponto, né? A gente sabe que cresceu, mas vocês estagnaram ou assim, diminuíram 6%. a gente diminuiu 6%, a gente entende que está no caminho. A estratégia não para por aí. Isso é um processo que precisa ser contínuo e perene dentro da organização. Hoje, mais de 50% das lideranças estão ativas no programa. Ainda tem uma parte de liderança que a gente está fazendo um processo de ramp-up dentro do programa. Mas o que a gente percebe realmente é isso. Faz sentido toda a estratégia, né, de Sim. cuidado, né, e de atenção com o Não, líder preparado. de novo, tem esse outro lado que você falou, de ele se sente tão desenvolvido nisso, né? Que o nível de engajamento dele com a empresa, no entendimento desse olhar da empresa com ele, né? Com o seu familiar, o que for, aumenta pra caramba. Agora, olhando então um novo desafio, o que você vê de próximos passos dentro desse programa? Muito se fala de NR1, né, e a NR1, óbvio, a gente fala assim, o contexto de saúde mental é sobre a pessoa, NR1 é sobre o contexto do trabalho. É óbvio que as coisas se relacionam, né.
O próximo passo que a gente já está vivendo hoje, a gente tem toda uma avaliação de NR1 em contexto psicossocial dentro da fábrica, e a gente está distribuindo planos de ação com as diretorias sobre o ambiente de trabalho. Então, o líder está preparado. Eu, com as grandes diretorias, digo o seguinte: olha, uma estratégia do que a gente analisou dos riscos psicossociais trata disso. O líder já vai saber fazer essa atuação. Porque já está preparado Está para preparado. isso. Então, isso obviamente lá na frente afunila, né, numa discussão propositiva, mas o grande desafio agora é juntar todas essas pontas, né, no sentido de que vai se tornar fluido. Vou continuar tendo avaliações psicossociais. A intenção é que o líder continue buscando o autocuidado e discutindo de uma maneira propositiva os problemas com os seus liderados. E no final de tudo, né, óbvio, não é um mundo perfeito. O ser humano ele não é moldado de uma maneira que você vai ter o resultado do dia para noite, mas é importante continuar falando sobre o tema, né, e tentando encontrar a questão do trabalho, né, em relação à sua saúde mental e de outros problemas que porventura você tem, para que realmente eu tenha lá no final da ponta uma discussão que seja contínua dentro da companhia. O tema não pode parar. Ah, porque era uma pandemia. Ah, porque é uma NR1. Não, é uma vivência que precisa ser diária, né, dentro do escopo de cada líder, né. Acho que esse foi o grande mudança, né, de contexto dentro do que a gente trouxe aí nos últimos anos na Volkswagen. Agora olhando nos dois aqui. Hoje você vê dentro da Ticket um espaço grande para ter um case de saúde mental lá? Ah, eu vejo mesmo porque também são soluções que a Ticket oferece, né, de bem-estar. Então, sendo uma empresa que oferece bem-estar e cuidado, também a gente tem que cuidar disso dentro da empresa. Eu vejo também muito em função desse movimento, né, eu comentei com vocês que, num primeiro momento a gente avaliou a insegurança psicológica das pessoas, né, com relação ao movimento. Qualquer movimento de mudança É, gera mexe bastante. essa insegurança. Nós previmos também uma saída voluntária de pessoas ao longo dos 2 anos iniciais de trabalho. Porque sim, haveria pessoas que talvez não se identificassem mais com o movimento, que falariam: "Isso não combina mais comigo". É isso aí. Então foi importante também. Falando sobre esse aspecto importante de saúde mental e segurança psicológica, sim, eu vejo muita oportunidade em muitas empresas com quem a gente se relaciona também, né, clientes, parceiros. Tá aí, ó. Tá aí, Tá aí para sentar um dia, É, sentar com o Rodrigo Exatamente. trocar, figurinhas aí sobre esse projeto. E vocês? Lá, eu sei que a Volkswagen tem um processo de cultura, extremamente forte, né, mas você vê espaços? claro que sim. A mudança eu gosto quando você fala assim: a cultura e a estratégia precisam andar juntas, é o que parece ser muito difícil o processo, né. A Você gente enxerga isso hoje na Volkswagen, assim, hoje o trabalho de desenvolvimento de cultura nesses entregáveis de resultado mesmo na ponta? Ó, eu tô há 25 anos na companhia. Eu vivi esse momento de virada cultural há 8 anos atrás e hoje a gente enxerga isso, né. Eu vejo isso em vários aspectos, né, e quando a gente fala em cultura, dependendo do campo que você trabalha, em segurança no trabalho, por exemplo, há um comportamento específico. Há espaço, né, para você trazer uma proposição Pouco mais de disso. cultura. Sempre, Isso. sempre. É Que é o isso. que ela falou, Exato. né, acho que quando você vai olhar por todos os departamentos e colocar tudo isso no mesmo óbvio que tem uns que vão ser mais fáceis, outros até pelo perfil de trabalho, Uhum. perfil da própria pessoa, e a gente tem que fazer essa união acontecer, né. Exatamente. Fato. Quero agradecer bastante, né, eu tenho o prazer de ter aqui Ticket e Volkswagen, 2 grandes potências aí no mercado, e que a gente não que vocês se sintam bastante motivados a fazerem mais, né. Esses cases só potencializam o RH no mercado de maneira geral, né. E convido você que está assistindo a assistir todos os outros cases que tem e que ganharam, e os que não ganharam, mas que estão lá na plataforma do HR Academy. E lá você conhece muito dessas práticas. O legal é a gente trocar, e a gente não pode perder, essa oportunidade de quando a gente faz algo tão legal e que gera efeito, a gente fazer com que essa luz brilhe também para os outros enxergarem, né. Obrigado, parabéns pela sua performance, Rodrigo, obrigado. Obrigado. Manda um abração pro Douglas lá, Deixar. Pode. e que eu tenho um carinho muito grande também por ele. A Tati, um grande beijo, que sei a competência também, que ela tem, e que vocês continuem brilhando na carreira de vocês, as empresas aí se fortalecendo cada vez mais. Para encerrar esse nosso bate-papo, nós vamos segurar junto aqui. Eu vou ter o prazer de entregar para vocês 2 que não estiveram no dia. É verdade, né. Anota a chance. Nossa chance, só chance, eu vou, ó, tá aqui, ó, põe a mão aqui, põe você também a mão aqui, vamos olhar para lá para
Eu finalizo como se fosse uma entrega oficial para Muito eles, bom. viu? Muito bem. Parabéns Obrigado. e deixem exposição forte lá dentro da empresa de vocês, Vai. viu, cara? Sobre esse prêmio. E continue assistindo todos os outros conteúdos que tem no RCE Talks. A gente vai continuar aqui nessa série falando com outros vencedores de outras categorias, tá bom? Até o próximo. Obrigado. Obrigada. Obrigado.